Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 31 de julho. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra voltou a invadir a área da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Em comunicado, o MST acusou o governo federal de não cumprir com os acordos prometidos em abril. A invasão ocorre na véspera do evento Semiárido Show, programado para os dias 1º a 4 de agosto, na unidade da Embrapa de Petrolina. Segundo o movimento, a reocupação durante o evento é para chamar a atenção das autoridades sobre a emergência da implementação da reforma agrária, considerando que desde as negociações com os órgãos competentes não houve avanço nas pautas e os acordos ficaram estagnados. Em nota, a Embrapa manifestou repúdio ao ato e disse que a empresa rapidamente adotou todas as medidas necessárias para a desocupação da área, visando a realização do evento. O INSS aumentou de 17% para 23% a análise automática de benefícios com uso de inteligência artificial entre 2022 e 2023. A meta é ampliar para 50% a automação até 2026. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Agora, 3 em cada 10 pedidos de benefícios são concedidos ou negados por meio desse sistema automatizado. E aí, entre os pedidos que entram nessa análise automática, estão a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio reclusão da pessoa com deficiência, BPC, que é o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência, e também o BPC do idoso, além do salário maternidade. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo critica o sistema. Em nota, disse que o uso de robôs não tem o mesmo zelo de uma análise por um técnico. Isso devido à grande variedade de situações que permeiam a vida do segurado. Portanto, a gente já passa aqui também o que deve ser feito em caso de uma negativa automática. A pessoa pode recorrer da decisão na Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, ou pode ir direto ao judiciário em busca dessa concessão, ou ainda esperar 30 dias para fazer uma nova solicitação pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Ou também pode entrar em contato com a central de atendimento no número 135. Para fazer uma solicitação junto ao INSS, o segurado deve ter completado as condições mínimas do pedido e ter toda a documentação que comprove o direito ao benefício. Esse aumento da automação das análises do INSS é uma das medidas para tentar reduzir a fila de espera, que hoje tem quase 1.800.000 pessoas. Começa a valer amanhã a alíquota zero para compras online até $50. As empresas de comércio eletrônico terão que se cadastrar no programa Remessa Conforme. O Ministério da Fazenda determinou que a partir de agosto, as compras de até $50, ou cerca de R$240, vão ter alíquota de importação zerada. Para isso, a empresa de comércio eletrônico precisa ser participante do Remessa Conforme, novo programa de conformidade da Receita Federal. Podem aderir ao Remessa Conforme, de forma voluntária, empresas de comércio virtual que importam produtos, sejam elas brasileiras ou estrangeiras. Para efetuar a adesão, as plataformas terão que cumprir regras previstas em portaria. O objetivo é dar mais agilidade às transações de comércio exterior, garantindo o cumprimento da legislação aduaneira. Com isso, a expectativa do governo e da Receita Federal é que as compras feitas pelos brasileiros sejam analisadas e liberadas mais rapidamente do que hoje. Atualmente, as compras de até $50 entre pessoas jurídicas e físicas são tributadas, mas há isenção de impostos nas remessas de mesmo valor feitas entre pessoas físicas.
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é estadual, também vai ter mudança. O tributo deve ser recolhido em remessas de qualquer valor, mas agora com uma alíquota fixa de 17%, conforme definido pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. Antes, a alíquota era variável, dependendo do estado para onde a mercadoria seria enviada. Na prática, essa medida pode até tornar o produto mais barato para o consumidor. A alíquota desse tributo de 60% continua valendo nas compras acima desse limite. E nos destaques internacionais, a cidade de Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, passa pelo período de calor extremo mais longo desde 1974. E a vida dos moradores, especialmente dos idosos e sem teto, daqueles que não têm como se proteger, tem sido colocadas em risco. O município praticamente não tem temperaturas abaixo de 40 graus Celsius há um mês. A temperatura média dos últimos 30 dias ficou acima de 43 graus. Alguns dias os termômetros chegaram a registrar 47 graus Celsius. Desde abril, 25 pessoas morreram na cidade de Phoenix devido às altas temperaturas. Outras 249 mortes estão sendo investigadas. A maioria das vítimas é de idosos e moradores de rua. Phoenix fica numa área de deserto nos Estados Unidos e é um exemplo do drama provocado pelo mês mais quente da história. As ruas da cidade, com prédios e asfalto, pioram a sensação térmica e vão ficando vazias à medida que a temperatura sobe durante o dia. O presidente da Autoridade Palestina e dirigente do grupo Fatah se reuniu em um incomum encontro cara a cara no Egito com o chefe da organização islamita Hamas para formar um comitê de reconciliação. Também participaram da reunião líderes de outras agremiações, com exceção da Jihad Islâmica, que se absteve, já que os líderes condicionaram a presença à liberação de prisioneiros detidos pela Autoridade Palestina. Os dirigentes concordaram com a formação de um comitê para a reconciliação depois de uma ruptura de 17 anos. Nas eleições legislativas de 2006, o Hamas conseguiu a vitória, que não foi reconhecida pelo Fatah ou pela comunidade internacional. No ano seguinte, explodiu o enfrentamento entre os dois grupos, que terminou com a criação de dois sistemas políticos separados, um na Cisjordânia, comandado pela Autoridade Palestina, e outro em Gaza, sob o controle do Hamas. E olha só, um levantamento publicado hoje pela Organização Mundial da Saúde revelou que medidas adotadas nos últimos 15 anos em diferentes países evitaram que 300 milhões de pessoas passassem a fumar. O Brasil é considerado pela entidade como um dos principais líderes da implementação dessas medidas e encabeça a lista de países que servem de exemplo. Os dados destacam que, neste período, a taxa de fumantes caiu e que hoje 5 bilhões e 600 milhões de pessoas estão protegidas por algum tipo de política que restringe ou dificulta a venda do tabaco. Isso representa 7 em cada 10 pessoas no mundo e 5 vezes mais que a taxa de 2007. Se por décadas a indústria do cigarro conseguiu pressionar governos e legislações para garantir que seu produto chegasse ao mercado, o novo informe da OMS deixa claro que a situação começa a mudar desde que o Acordo de Controle de Tabaco entrou em vigor no mundo. Um dos principais destaques é a proibição de fumar em locais públicos fechados. Hoje, 40% dos países têm leis nesse sentido. O relatório avalia o progresso dos países no controle do tabaco e mostra que mais 2 países, Ilhas Maurício e Holanda, alcançaram o nível de melhores práticas em todas as medidas de controle. Até agora, apenas o Brasil e a Turquia haviam conseguido atingir a meta. 8 países estão a apenas uma política de se juntar aos líderes no controle do tabaco: Etiópia, Irã, Irlanda, Jordânia, Madagascar, México, Nova Zelândia e Espanha. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!